Olá, meu nome é Danilo e no vídeo de hoje a gente vai ver como é que a gente faz a instalação do Scobol, tá? Então nós vamos ver tanto a instalação do pacote de runtime, compilador, e também o ambiente de desenvolvimento, que seria a ideia do Scobol. A gente tem como um pré-requisito ter um Java instalado na máquina, mas não é qualquer Java, né? Não é necessariamente o Java que vem instalado na máquina, às vezes quando você adquire uma máquina nova, e sim o Java para desenvolvedor. Então o processo de instalação do Java é bem simples, né? É só ir avançando ao longo das telas. Então a gente não vai demonstrar, detalhar esse processo, mas apenas eu encontro esse Java, então procurando na internet como Java JDK. Então a gente pode clicar no primeiro link, ele já vai direcionar a gente para o site da Oracle, e aqui basta eu escolher então qual a plataforma que eu estou utilizando e fazer o download do produto correspondente. E como eu falei, é só ir avançando nas telas de instalação, o processo é bem simples, rápido, e a gente já tem esse pré-requisito, então, que é o Java instalado na máquina. Eu consigo verificar, após isso, se o Java foi instalado corretamente, abrindo um prompt do DOS. Então, abri aqui um CMD, e nesse prompt do DOS eu vou digitar o comando java-version. Então, ele vai me trazer a versão do Java, comprovando aí que foi instalado corretamente. Então agora, com esse passo concluído, com o Java JDK instalado, eu consigo partir para a instalação do produto, do Scobol. Nós disponibilizamos sempre dois instaladores. O primeiro dos instaladores seria esse que vem com o Scobol underline IDE. Esse instalador é para o ambiente de desenvolvimento. Seria o ambiente onde a gente vai poder desenvolver as aplicações gráficas, né, com o Scobol. E o outro seria o instalador de runtime, de compilador, bem como os demais produtos. Então a gente vai iniciar a instalação justamente por esse arquivo. Né? Então aquele que só tem o Scobol, underline, e a partir daí já release do Scobol que eu estou instalando. Tá? Então aqui a gente vai avançar no processo de instalação. Ele vai dar as boas-vindas, a gente clica em Next. Vamos confirmar a parte, aceitar, né, o licenciamento, o acordo. Avancei. E aqui ele já me lista os produtos que eu quero instalar do Scobol. Então aqui eu tenho compilador, runtime, team client já marcado. E os demais produtos aqui embaixo. Então às vezes eu quero trabalhar para a internet, eu tenho que marcar esse Scobol ES. Eu quero trabalhar com mobile, então também tenho que marcar esse produto. Aqui a gente vai deixar só esses que já vêm demarcados e vou escolher a opção Scobol Documentation para instalar o manual então, também do Scobol. Então cliquei em Next, ele vai perguntar em qual diretório que eu quero realizar essa instalação, então a gente pode manter o padrão, vou avançar novamente, e ele já vai procurar então a versão do Java que eu tenho instalado na máquina. Então aquele passo inicial, ele já consegue detectar, quando bem instalado, né, o JDK, então qual é a versão que eu estou utilizando. Então eu posso clicar em Next, e aqui ele vai perguntar as variáveis de ambiente, se eu quero criá-las, então a gente vai marcar todas essas caixas, para que o produto tenha um bom funcionamento. Vou clicar em Next, e ele vai então perguntar se eu quero criar o atalho. Né? Então posso clicar em Next novamente, e a partir desse momento seria a parte de ativar o produto com a licença. Aqui a gente vai sempre deixar como skip activation, né, e vamos avançando. A gente não recomenda inserir a licença aqui, porque ele vai criar um arquivo no usuário da máquina. Né, isso pode trazer alguns problemas quando a gente for falar da configuração do Scobol num vídeo no futuro, a gente vai comentar sobre isso. Tá? Então aqui eu vou trabalhar com o configurador num diretório específico que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui a gente pode deixar como skip e clicando em Next para todas essas janelas que forem aparecer, até ele efetivamente começar a instalação do produto. Tá? Então aqui ele vai fazer a instalação de todos os arquivos necessários, bem como ele vai instalar alguns exemplos. Tá? Então o Scobol já vem com alguns exemplos para te mostrar como você conhece, para você conhecer melhor, na verdade, a ferramenta, né, os controles gráficos, as funções proprietárias do Scobol. Então ter uma ideia de como funciona e aprender as coisas novas, enfim. Então, nesse momento da instalação, ele vai fazer
instalação então, dos arquivos, dos exemplos e do manual do produto como a gente marcou. Tá? Aqui eu estou trabalhando com a versão 64 bits, mas o Scobol também está disponível para máquinas 32. Né? Então, mas aqui no exemplo, então, eu estou trabalhando com a versão 64 bits. E também nesse processo de instalação, ele já vai realizar a instalação do sistema de arquivos. Né? O padrão dele, que seria o ISAN, então já vai também vir instalado nesse pacote. Tá? Então, a gente vai só aguardar ele finalizar aí a instalação. Então, ele já está aí finalizando. E quando ele terminar, ele vai mostrar então para a gente uma mensagem de que o produto foi instalado corretamente. Né? Então, daqui a pouco ele já vai apresentar para nós. Então, olha, então já foi completou a instalação. Então a gente pode clicar em Finish. E agora a gente vai instalar o outro arquivo, né, o arquivo da IDE. Então, novamente, a gente vai clicar duas vezes. Ele vai inicializar aí todo o processo de preparação do ambiente. Vai mostrar então aí as boas-vindas. A gente clica em Next. Vamos aceitar o acordo. Ele já vai mostrar o diretório que ele quer que a gente salve, faça a instalação, na verdade, da IDE. Então, a gente vai manter esse diretório padrão. Então, aqui ele confirma que a gente vai estar instalando a IDE. Vou clicar em Next. Ele já encontrou, então, a versão do Java que eu tenho instalado na minha máquina. Posso avançar. Vou deixar marcada a opção também de Skip Activation, para todas as telas aí que ele nos mostrar. A parte de criação do atalho, podemos também deixar marcado, vamos clicar em Next, e aí ele vai efetivamente fazer a instalação então, da ideia do Scobol. Lembrando que aqui ele já monta todo o ambiente, então ele instala o Eclipse, instala os plugins necessários para trabalhar, então ele já deixa o ambiente todo preparado para que você simplesmente comece o desenvolvimento sem a necessidade de ter que instalar nada adicional. Tá? Então ele vai seguir aí com a instalação, um passo um pouco mais demorado, porque realmente ele tem bastante arquivos para instalar. Mas enquanto isso, quando eu comentei a respeito da ativação do produto, um dos lugares que o Scobol ele busca o arquivo de configuração é na raiz da instalação, então no caso no drive C, né, aqui no meu caso, uma pasta chamada etc. Então a gente colocou o arquivo scobol.properties aqui dentro. Então quando a gente for falar no vídeo de configuração do produto, esse é um das opções que a gente pode colocar esse arquivo. Tá? Então se eu clicar aqui nele, vocês vão ver que eu tenho as licenças do produto, bem como algumas configurações aqui, que a gente vai aprender um pouco mais sobre elas em outros vídeos. Tá? Mas então a minha ativação do produto está sendo feita por esse arquivo scobol.properties no /etc no drive C, na raiz do C. Ok? Então ele está concluindo aqui a instalação. Então vamos aguardar ele finalizar, para que a gente possa testar se todo esse processo foi bem realizado. Então ele já está quase finalizando todo o processo de instalação, finalizou agora, deu a mensagem então que a instalação foi completada. Não vou executar a IDE ainda nesse momento, vou clicar aqui em Finish. E para eu verificar se a parte do runtime foi bem instalado, eu vou abrir um prompt do DOS e vou digitar aqui o comando iskrun, que seria, eu estou chamando o runtime do Scobol, né? Então através do iskrun é como eu executo uma aplicação, o parâmetro "-v". Então aqui ele vai trazer nessa caixa a release do produto que eu instalei. Se eu clicar aqui duas vezes, eu vejo os detalhes da minha licença, então o nome da minha empresa, o ID da licença, a data de expiração, bem como os detalhes da versão do Java. Né? Então eu consigo verificar que a instalação foi bem feita, né? A instalação está ok. E também a gente pode, da mesma maneira, executar o atalho da IDE do Scobol,
para que ele possa chamar o ambiente do desenvolvimento. Aqui, novamente, a gente depois vai ver com mais detalhes esse conceito de workspace, que, por exemplo, ele mostra aqui, né? Mas é só realmente para a gente abrir a ideia do Scobol e verificar que também o produto foi instalado corretamente. Tá? Então, aqui eu consigo verificar que a instalação do produto foi realizada com sucesso. E aí, a partir daí, eu posso começar a desenvolver as minhas aplicações. Tá? Então, nesse vídeo, o propósito era realmente mostrar a instalação de runtime, de compilador, e também da IDE do Scobol. Okay? Então, muito obrigado pela presença e nos vemos nos próximos vídeos.